Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você, vem comigo, vem em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevarmos templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer, frutificar, pois são elas que nos impulsionam nessa longa jornada em busca da felicidade. São o nosso alimento. Mas, como estamos a caminho, todos nós temos defeitos, temos vícios, os quais temos que arrancar do nosso coração como erva daninha que são. Mas, infelizmente, tem alguns que são extremamente enraizados que a gente não consegue arrancar, pelo menos ainda nesta encarnação. Então, vamos procurar enterrá-los bem fundo, cavando masmorras a eles. A nossa reflexão deste domingo é do Evangelho de João, que nos apresenta a pergunta que Jesus fez a Pedro. Diz João: perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? É. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Aos aprendizes menos avisados, é estranho que Jesus houvesse indagado do apóstolo por 3 vezes quanto à segurança de seu amor. O próprio Simão Pedro, ouvindo a interrogação repetida, entristecera-se, supondo que o mestre suspeitasse dos seus sentimentos mais íntimo. Contudo, o ensinamento é muito mais profundo. Naquele instante, confiava-lhe Jesus o ministério da cooperação nos serviços redentores. O pescador de Cafarnaum iria contribuir na elevação dos seus tutelados no mundo. Iria apostolizar, alcançando valores novos para a vida eterna. E realmente a gente percebe que Pedro foi uma rocha, porque ele cria o primeiro centro espírita do mundo, que era a Casa do Caminho. A Casa do Caminho foi uma casa que foi doada para os apóstolos por uma viúva e ficava na estrada que ligava Jerusalém a Jope. Então, na Casa do Caminho, todos eram recebidos, principalmente os doentes do corpo, porque naquela época não tínhamos SUS, nós não tínhamos medicina. Alguma coisa de medicina era feita nos templos. Os sacerdotes tinham certo conhecimento para ministrar a medicina, mas, fora isso, nada mais. Então, ao abrir a Casa do Caminho, Pedro abre as portas para quem? Para os doentes do corpo, mas também para os doentes do espírito. Então, isso é o que Jesus estava preparando para Pedro quando pergunta para ele 3 vezes. Que é importante a gente parar e analisar. Jesus não pediu informações a Pedro com respeito aos raciocínios que lhe eram peculiares. Não. Também não deseja inteirar-se dos conhecimentos do colaborador. Não reclama compromisso formal, pretende apenas saber se Pedro o ama, deixando perceber que, com amor, as demais dificuldades se resolvem. Se o discípulo possui suficiente provisão desta essência divina, que é o amor, a tarefa mais dura acaba se transformando num apostolado de bênçãos promissoras. Então, hoje em dia, não só na seara espírita, mas pelo mundo afora, normalmente, quando alguém vai falar sobre algo, é apresentada a sua biografia. Doutor nisso, doutor daquilo, daquilo outro, especialista nesta área, naquela outra área,
pós-gradado em isso, aquilo outro, e pouco nós nos preocupamos, e também na seara espírita isso acontece, se aquela pessoa tem amor no coração. Muitas vezes, simplesmente, um especialista numa área que nós acreditamos que tenha condições de ser, não como Jesus, não como um dos apóstolos, mas alguém que tenha um bom conhecimento da doutrina espírita, que possa nos ajudar a evoluir, principalmente no quesito amor. Porque é isso que está faltando no mundo. Apesar de que, já que nós estamos aqui falando a respeito do apóstolo João, João definia Deus como sendo amor. Dizia ele, Deus é amor. Jesus disse que Deus é um pai. Moisés dizia que Deus era um espírito vingativo e cruel. E agora Allan Kardec nos diz que Deus é a inteligência suprema, a causa primária. Então a gente percebe que, à medida que o mundo vai evoluindo, nós vamos mudando a nossa concepção de Deus e vamos pouco a pouco compreendendo a lei de amor que rege todos os astros, que rege todos os espíritos. Então, é importante a gente reconhecer que as nossas conquistas intelectuais valem muito, porque são conseguidas com muito sacrifício, e que as nossas indagações também são louváveis. Mas, se em verdade, se tivermos amor, com certeza iremos completar a nossa dupla missão aqui no planeta Terra, porque todos nós viemos na Terra com uma missão dupla. Primeiro, fazer a nossa evolução. Segundo, ajudar o mundo a evoluir. E como é que a gente faz isso? Através do amor, como mostrou Jesus há 2000 anos atrás. Por amor, ele deixa de viver entre as estrelas, toma um corpo e vem nos mostrar esta própria lei, que é a lei de amor, através do seu evangelho, que é a Boa Nova. Por amor, os primeiros cristãos deram a vida por Jesus indo ao circo. Os apóstolos, com exceção de João, todos eles foram assassinados. Mas para nós, os cristãos modernos, não nos é pedido que demos a vida por Jesus, mas ao contrário, nos é pedido que vivamos de acordo com os preceitos de Jesus. E aí, o que acontece? O mundo nos taxa de louco, nos coloca inúmeros adjetivos que aí muitas vezes a gente prefere ficar com as conquistas intelectuais que nos elevam perante os olhos dos outros, do que nos atermos à conquista do amor, que nos pede humildade. Pense nisso, amigo e seguidor, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.